O tema que me foi proposto tratar hoje é os esforços do poder público na redução da litigiosidade tributária. Para eu tratar desse tema, eu queria antes contar uma historinha, eu preciso contar uma história para a gente chegar efetivamente nesse tema. Em 1998, essa história me foi contada por um colega procurador, né, quando eu ainda não estava nos quadros da Procuradoria. Foi realizado um congresso no Rio de Janeiro, e entre os seus palestrantes estava o saudoso jurista baiano, Calmon de Passos, José Joaquim Calmon de Passos. Após a sua fala, muito eloquente, como de costume, um dos congressistas perguntou ao professor sobre a ainda jovem, na época, medida provisória 1577 de 97, que foi sucessivamente reeditada, e que havia passado de 2 para 4 anos o prazo para a União, Estados e municípios proporem ação rescisória daquelas demandas em que eles fossem sucumbentes. E o congressista perguntava se aquilo não seria um privilégio odioso, ainda um resquício do espírito autoritário de uma década, naquela época, de uma década atrás, que motivava aquela decisão do Estado brasileiro de propor aquela norma legal. E a resposta surpreendeu a todos e acho que até desagradou na mesma medida a todos os presentes, tanto da área pública quanto privada, porque ele afirmou-se amplamente favorável à medida. E disse que, na época, o trabalho da advocacia pública era tão ruim, tão abaixo da crítica, que qualquer medida que fosse no sentido de melhorar ou de proteger um pouco mais os interesses da fazenda pública seria bem-vinda. Porque, afinal de contas, o interesse defendido ali não era um interesse de um, de outro, mas de toda a coletividade. E, de fato, quando eu ingressei na carreira de procurador da Fazenda Nacional, lá em 2000, a realidade que eu encontrei não foi muito diferente do descrita pelo ilustre processualista baiano. E havia, na época, uma ausência quase absoluta dos meios adequados a uma defesa da União na matéria tributária que fosse minimamente adequada. Havia uma carência de estrutura física e de pessoal, e talvez até por conta dessas carências, a cultura predominante era de que estávamos obrigados a contestar e recorrer em qualquer matéria. E devíamos fazer isso até a última instância, independente do que estivéssemos tratado, independente da possibilidade ou não de êxito nessa questão. Havia, nesse momento, o dogma da indisponibilidade absoluta dos interesses da fazenda colocados em juízo. O contribuinte, nessa época, era visto invariavelmente como um inimigo a ser combatido. Estou pegando ali as palavras do professor Bichara, nessa época isso era indiscutível, o contribuinte era o inimigo. Nos tribunais regionais federais, em especial nos tribunais superiores, por outro lado, a nossa atuação era protocolar. Não havia o costume de apresentar memoriais de defesa das teses da União, não se despachava com os ministros, não se faziam sustentações orais nos julgamentos, e o resultado prático disso tudo era absolutamente esperado. A União restava vencida na quase totalidade das questões tributárias postas à apreciação do Judiciário. Eu até acredito que nessa época, doutor Alemanha, devia ser bem mais fácil advogar na área tributária, de fato. Nessa época, advogar na área tributária era sinônimo de ajuizar mandado de segurança. Não precisava de muita, era só o contribuinte chegava, você pegava a tese, ajuizava mandado de segurança e estava ali. Embora não tivesse os honorários, mas o resultado era muito bom e efetivamente deveria ser muito bom para a advocacia. Havia nessa época, por parte da PGFN, uma ideia de que a jurisprudência, mesmo já pacífica nos tribunais, mesmo quando já não restasse mais espaço prático para que ela fosse alterada, ela não refletia adequadamente o processo dialético necessário à formação dessa jurisprudência.
ficava um sentimento por parte dos procuradores e no órgão, um sentimento real de que as teses e argumentos da Fazenda Nacional não haviam sido adequadamente tratados, não haviam sido adequadamente analisados pelo Poder Judiciário. E, a nosso ver, ao ver da Procuradoria, essa jurisprudência apresentava um déficit de legitimidade e, portanto, não teria o condão de pautar a nossa atuação futura. Isso eu estou passando o sentimento do que acontecia naquela época. Éramos, na verdade, péssimos perdedores. A verdade é essa. Não sabíamos perder. E continuávamos recorrendo, indefinidamente, mesmo que o único resultado prático fosse postergar o direito incontestável do contribuinte. Em meados da década passada, essa situação começa a sofrer uma mudança gradual. Aos poucos foram entrando novos procuradores na carreira, o que foi dando evidentemente um respiro para a administração, a possibilidade de gestão um pouco melhor do que era naquela época. Na época que eu entrei, éramos pouco mais de 500 procuradores, hoje somos quase 2.000. Então isso evidentemente foi um vetor importante nesse processo, né? Quando eu entrei na Procuradoria, eu não tinha sequer um computador para trabalhar, isso há 13 anos atrás. Hoje eu tenho computador, 2 telas, quer dizer, a questão da tecnologia mudou radicalmente. E nesse momento os processos judiciais e administrativos começaram a ser acompanhados pela Procuradoria de uma maneira muito mais próxima daquilo que seria desejado. A atuação dos procuradores passou a ser uma atuação mais proativa, ela era uma atuação meramente responsiva, a gente respondia ao judiciário. O judiciário nos demandava e nós respondíamos ao judiciário, não o contrário. E nesse momento a nossa atuação começa a ser um pouco mais proativa, nós começamos a despachar as questões com os juízes, com os desembargadores, com os ministros, passa a ser rotina a apresentação de memoriais, notadamente naquelas causas de maior repercussão jurídica. Nos tribunais regionais federais e nos tribunais superiores, a presença da Procuradoria nos julgamentos passa a ser uma praxe com a apresentação de sustentações orais. Então as teses fazendárias começam paulatinamente a ser um pouco mais bem defendidas pela Fazenda Nacional. Aos poucos, as principais questões jurídicas, que tinham um grande potencial de proliferação e que tinham maior repercussão econômica, foram identificadas e foi dada a elas um tratamento especial. O resultado dessa atuação diferenciada acabou aparecendo, ela não tardou muito a aparecer. Algumas questões que já eram consideradas absolutamente perdidas para a Fazenda, com mansa e repetida jurisprudência favorável a teses contribuintes, foram revertidas. A despeito do ceticismo de todos, foi possível reverter algumas jurisprudências que já eram consideradas causas perdidas para a Fazenda e causas ganhas para os contribuintes. Eu vou citar apenas 2 exemplos, mas que são, na minha opinião, icônicos, porque reveladores dessa nova postura da Fazenda Nacional em juízo e no contencioso administrativo. O creditamento do IPI na aquisição de insumos com alíquota zero, em que houve a reversão de uma jurisprudência que já estava pacificada praticamente, no STJ e foi revertida no STF. E a questão, que foi bastante noticiada também, de conhecimento de todos, do crédito frente IPI. Esse em particular eu tenho um apego especial, porque eu tive a honra e a felicidade de ajudar na construção da tese vencedora, por meio de um artigo que eu publiquei na revista da Associação Paulista de Direito Tributário, cujos argumentos, que foram levantados nesse artigo, foram adotados em parte no voto condutor do acordo proferido pelo ministro Lewandowski. E era uma questão que já há muitos anos a Fazenda era vencida nessa questão, e foi possível, por meio dessa atuação proativa, apresentação de memoriais, apresentação despachando com juízes, sustentação oral, houve uma vitória ampla, noticiada amplamente aí pela imprensa, em todos os ministros que votaram favoravelmente a tese da Fazenda Nacional pela extinção do crédito prêmio de IPI em 1990.
Esses julgamentos, então, eles que resultaram na atuação de uma jurisprudência já consolidada a favor do contribuinte, deram à Procuradoria a certeza de que o nosso trabalho atingiu um nível de eficiência suficientemente elevado, a ponto de ficar claro para a Procuradoria que a construção da jurisprudência tributária não mais poderia ocorrer sem levar em consideração as teses fazendárias. A gente, nesse momento, teve a certeza de que a construção das teses fazendárias de interesse da União iriam, de fato, considerar o trabalho e a manifestação da Procuradoria. E aí, nesse momento, começa a surgir um ambiente favorável para que a gente pudesse reconhecer as derrotas. Para aprender a perder, a PGFN precisou primeiro aprender a ganhar. E a partir desse momento começaram a surgir diversas manifestações da PGFN que apontam exatamente no sentido da redução dos litígios. Eu vou citar aqui alguns exemplos mais relevantes e ilustrativos desse novo paradigma, mas eu vou poupá-los de dissecar cada um deles, porque ficaria longo demais, e estão disponíveis para consulta no site da PGFN. O parecer 492 de 2010, é um parecer da PGFN, da CRJ, 492 de 2010, entendeu que nós estávamos, os procuradores da Fazenda Nacional, dispensados de contestar e recorrer nas matérias decididas definitivamente pelo STF e STJ, nos termos do artigo 543b e c do Código de Processo Civil, que veiculou a sistemática dos recursos repetitivos. E também nos casos de jurisprudência reiterada e pacífica desses tribunais. Ou seja, não só os julgamentos proferidos com base na sistemática dos recursos repetitivos, mas aqueles que já tivessem uma jurisprudência reiterada e pacífica dos tribunais também ensejariam uma dispensa de recursos por parte da Fazenda Nacional e de contestação. Em seguida, é editada a portaria PGFN 294 de 2010, que dispensa também de contestar e recorrer nos casos assim elencados, além de tratar de outros casos que já eram menos polêmicos, como as súmulas vinculantes, algumas questões que já haviam sido tratadas em lei, etc. Houve, portanto, um reconhecimento de uma força persuasiva especial diferenciada nessas decisões, que tornou a possibilidade de alteração da jurisprudência que reconheceu que a possibilidade de alteração da jurisprudência é bastante remota. E, nesse caso, a Procuradoria preferiu prestigiar a segurança jurídica e determinar o encerramento desses litígios. Essa iniciativa da PGFN, no sentido de reduzir a litigiosidade tributária, vieram há pouco mais de 2 meses atrás, a culminar na inclusão de diversos dispositivos na Lei 10.522 de 2002, pela Lei 12.844 de 19 de julho de 2013. Trata-se de disposições propostas pela PGFN e acatadas pelo legislador, e que tem o condão exatamente de promover uma radical redução dos litígios tributários, não só no âmbito judicial como administrativo. Aqui eu acho que é a grande novidade, embora essa questão já tinha sido tratada no parecer anterior, mas agora isso está tratado por lei, que agora essas questões que ensejavam dispensa de recursos, dispensa de contestação, vinculam não só a Procuradoria na sua atuação administrativa e judicial, mas também a Receita Federal do Brasil. Agora a Receita Federal do Brasil também está impedida de cobrar esses créditos, e no caso de ter cobrado, ela é obrigada a rever de ofício esses lançamentos. Eu vou ler aqui muito rapidamente alguns dispositivos da Lei 10.522 que foram incluídos pela Lei 12.844 de 2013. O caput do artigo 19 diz o seguinte: fica a PGFN autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante na hipótese de a decisão versar sobre matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda. Matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF em sede de julgamento realizado nos termos do artigo 543b do Código de Processo Civil. Matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento realizado nos termos do artigo 543c do Código de Processo Civil. Aí vamos tratando como que isso vai se dar. Aí vem o parágrafo primeiro diz o seguinte: nas matérias que trata esse artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá expressamente
reconhecer a procedência do pedido quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos de execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipótese que não haverá condenação em honorários. Manifestar o seu desinteresse em recorrer quando intimado a decisão judicial. Parágrafo 2º. A sentença, ocorrendo a hipótese do parágrafo 1º, não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Encontrando-se o processo no tribunal, poderá o relator da remessa negar seguimento, desde que intimado o procurador da Fazenda Nacional haja manifestado o desinteresse. Parágrafo 4º. Aí a novidade. A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias que tratam os incisos 2, 4 e 5 do CAPT, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos 4 e 5 do CAPT. As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o CAPT, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito que versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos casos dos incisos 4 e 5 do CAPT. Parágrafo 7º. Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos casos dos incisos 4 e 5 do CAPT. Vejam bem, senhores, que agora nós temos uma realidade bastante diferente daquela de pouco tempo atrás. Além da Procuradoria estar dispensada de contestar e recorrer de uma série de matérias, e de algumas que podem ainda surgir, que podem ser decididas no meio, por essa sistemática pelos tribunais superiores, ainda, uma vez decidida essa questão, isso vincula também a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ou seja, a questão vai se resolver administrativamente, o contribuinte não precisará nem mais recorrer ao judiciário. E aqui, infelizmente, professor Alemão, acho que o advogado também não vai poder participar dessa, mas também não é o nosso papel, né, que pode fazer. E além disso, eu queria citar algumas outras questões importantes para a Fazenda Nacional, algumas outras iniciativas. Hoje, a expressa autorização para não executarmos a dívida ativa de contribuintes cujos débitos consolidados sejam inferiores a R$20 mil. Da mesma maneira, estamos autorizados a não apresentar embargo nas execuções contra a Fazenda Nacional, cujo valor seja inferior também a R$20 mil. Quer dizer, isso é uma autorização, não é possível, mas nós somos autorizados a não fazer. E com base nessas autorizações legislativas, a PGFN promoveu a existência de diversos recursos sobre matéria pacífica que aguardavam julgamento no STF. E solicitou julgamento de questões cuja matéria já estava decidida a favor da Fazenda, solicitando a conversão em renda dos depósitos a elas vinculados. Houve uma força-tarefa junto ao STJ, e várias dessas questões que já estavam decididas contrariamente à Fazenda, esses processos foram identificados, e houve pedido de desistência em todos eles, né, e reconhecimento do pedido, quando fosse o caso, e no caso em que a Fazenda era vencedora, foi solicitado um julgamento antecipado, que resultou na época, inclusive, num grande salto de arrecadação por conta da conversão dos depósitos em renda da União. E essa medida, inclusive, foi copiada por vários outros órgãos da advocacia pública e até litigantes particulares, como o Instituto Financeiro, Banco do Brasil, Caixa Federal, também adotaram essa prática. Por fim, para finalizar, meus colegas, eu queria deixar para vocês uma mensagem de esperança. A PGFN tem se empenhado profundamente na redução dos litígios. Nós estamos efetivamente focando em resultados e não mais em procedimentos. Estamos empenhados em desenvolver uma advocacia tributária pública forte, que efetivamente defenda os interesses da União, os quais, como bem disse o professor Calmon de Passos, é de todos nós. Ao mesmo tempo, e não há contradição nisso nenhuma, buscamos uma atuação pautada pela boa-fé, pela lealdade material e processual. Todas as medidas citadas anteriormente surgiram a partir da atuação da PGFN e de seus procuradores. Tanto as vitórias, quanto o reconhecimento do papel do Estado nas derrotas, é fruto do trabalho dos colegas que hoje compõem esse órgão, ao qual tenho muito orgulho de pertencer. Muito obrigado.